Olá, pessoas! Hoje eu voltei para falar do meu assunto preferido, porque provavelmente é o único que eu sei bastante coisa, que é transplante de medula óssea. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo aqui nesse canal sobre doação e transplante de medula óssea, tem uma playlist que eu vou deixar linkada na descrição. E aí você pode saber tudo. Tudo que eu falei, né? Mas hoje, especificamente, tem um caminhão passando na rua. Especificamente hoje vamos falar sobre a descontinuação do medicamento busulfano. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome, porque algumas reportagens passaram na TV, acho que no Jornal Nacional e mais um outro que eu não tenho certeza qual foi. E tem algumas pessoas que também estão se mobilizando sobre esse assunto nas redes sociais, especialmente os órgãos e sociedades relacionados a transplante de medula óssea e pessoas que já fizeram transplante de medula óssea, como eu. Vamos entender, se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos sobre a lista sobre doação e transplante de medula óssea, vamos começar com medula óssea. A medula óssea fica dentro dos nossos ossos e é responsável pela produção dos componentes do sangue. E existem várias doenças e cânceres que podem afetar o funcionamento dessa medula. E em alguns desses casos, é necessário fazer um transplante, é o tratamento indicado. E aí, é diferente de um transplante de órgão, por exemplo, você vai transplantar um rim, um pulmão, um coração, você vai fazer uma cirurgia, você não, o médico, né? Vai fazer uma cirurgia, vai retirar o órgão que não está funcionando bem, colocar um outro órgão de um doador. Continuamos com a garganta assim. Que eu estava falando? Sim. Da cirurgia de transplante de órgãos. Retira o órgão que não está funcionando e coloca um órgão de um doador morto. Porque, né, coração, pulmão, não tem como você doar em vida. E esse já é um apelo para você que tem algum familiar que já falou para você que quer ser doador de ossos, ou de ossos, não, de órgãos. Tá difícil hoje. Por favor, cumpra o desejo dessa pessoa. Ele não vai precisar dos órgãos, não vai, e tem muita gente precisando. Voltando aqui, a medula não é um órgão, é um tecido, e não tem jeito de tirar, não tem como você abrir os ossos e tirar a medula de dentro. Até porque eu acho que se desse ia ser muito doloroso, porque punção de medula dói demais, porque osso não pega anestesia. Eu até vi alguns dentistas falando que pega anestesia, porque raiz de dente, blá blá blá, mas não pega. Como uma pessoa que já teve seu osso perfurado várias vezes, sempre dói. Então, como que a gente tira a medula? Com quimioterápicos. O paciente é condicionado através de um regime quimioterápico de alta toxicidade, ele é muito tóxico, para poder eliminar a medula óssea doente, totalmente, para que não volte nenhuma célula com problema. Toda quimioterapia, ela afeta um pouco a medula, mas a medula se recompõe um mês depois, 2 meses, dependendo de quantas quimioterapias foram feitas, cada uma demora um pouco mais para voltar, mas ela volta. E essa não pode voltar. Então, eu chamo a quimioterapia de condicionamento de a mãe das quimioterapias, porque ela é daquele jeito. E aí, condicionamos a pessoa para que ela possa receber medula nova. Ótimo. São alguns dias de condicionamento, entre 4 e 10 dias, depende de cada caso especificamente. E existe toda uma busca, né, entre o remédio que é mais eficaz e menos tóxico e menos mortal. Não é que não seja, a tentativa é que seja o mínimo possível. O busulfano, que é o medicamento que a gente está falando aqui, é um dos principais medicamentos de condicionamento para o transplante de medula óssea. Então, ele é essencial.
existe somente um laboratório farmacêutico que produz, que é autorizado a distribuir esse medicamento no Brasil, que é o francês Pierre Fabre. E eles informaram em novembro que o medicamento ia ser descontinuado. Eles disseram que a possibilidade de interrupção do abastecimento surgiu de uma questão operacional decorrente do encerramento da atividade de produção do medicamento no local de fabricação atualmente aprovado pela Anvisa. E aí o laboratório disse também que tem estoque para atender até junho deste ano de 2021. Mas já há alguns casos de falta de medicamento acontecendo. A Anvisa informou que ele foi descontinuado porque o laboratório francês a licença que ele tinha de produção foi encerrada. E aí, com base em uma lei de abastecimento emergencial, foi solicitada uma importação de uma quantidade que ia durar por pelo menos um ano. Mas essa transação não foi completada por questões comerciais. Por que eu faço aspas nas questões comerciais? Porque isso não diz nada pra gente, né? Questão comercial pode ser qualquer coisa e absolutamente qualquer coisa. Não tem como você falar assim, isso é aquilo. O que se sabe é que não há nenhum pedido de autorização, de licença para a fabricação desse medicamento pendente na Anvisa. E que, então, não tem... Basicamente não tem nada que a Anvisa possa fazer, porque se tivesse, né, um entrave parado lá para a fabricação, mas não tem nenhum pedido. Isso foi uma escolha absolutamente do laboratório. Tem uma petição online para... É uma petição para que o governo não deixe, a Anvisa, o governo, os órgãos todos, não deixem que o medicamento seja descontinuado. Como que isso vai ser feito? Não tenho a menor ideia, mas não cabe a mim resolver, não é mesmo? Nem a você que está me assistindo, a não ser que você seja da área médica relacionada, que você tem algumas coisas que você pode fazer, mobilizar, a não ser que você seja um político, aí já, né, existe várias camadas de pessoas que podem ajudar, mas não sou eu nem você, pessoa física, que está assistindo esse vídeo. Então, estamos à deriva. Por quê? Legalmente, não tem como você obrigar uma empresa a fabricar determinado produto. Não tem como você falar assim, não, você não vai parar de fazer isso aí porque eu quero. Não dá. Então, o laboratório não parece que tentou reativar a licença do produto. O laboratório japonês, que é o Otsuka, que é o dono da licença desse medicamento, eu não vi nenhuma menção a ele em nenhum lugar relacionado a buscar alguém para fabricar, nem nada disso. Eu não encontrei, para mim eles estão, pianinho. E aí, nossa, desculpa, mas não dá. O nosso querido Ministério da Saúde já tirou dele da reta com uma nota que diz que os hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde, SUS, e habilitados em oncologia são responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos oncológicos, incluindo o busulfano, que eles padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar o medicamento conforme os procedimentos, que são pagos com os recursos de média e alta complexidade enviados aos estados e municípios. É tipo assim, a gente paga, mas não é problema nosso, vocês que resolvam. Né? Tem nada a ver com isso, se vira. Esse foi o posicionamento do Ministério da Saúde. E aí, no meio de um monte de informações, e se abre na internet, tem um monte de notícia, um monte de artigo, tem um monte deles que é só uma cópia e cola do outro, porque no final das contas, ninguém sabe o que está acontecendo. Não tem nada que foi de fato explicado. A gente tem questões comerciais, a gente tem procedimentos operacionais, tem licença comercial que acabou, tem a indústria que produz que vai ser fechada, e aí
A gente fica tentando adivinhar, são várias especulações do que está acontecendo e por que está acontecendo e como não deixar acontecer. E ficamos na espera. E aí é o seguinte, 50% dos pacientes que estão esperando por um transplante de medula óssea não poderão fazer sem o busulfano. Isso mesmo, metade das pessoas que está na fila provavelmente está caminhando para morrer. Por quê? Nada se pode fazer. E tem uma outra metade que ainda pode fazer o transplante, mas para isso vai ter que usar drogas que são mais tóxicas que o busulfano, que agridem muito mais o organismo e diminuem a chance de sobrevida muito mais também. Eu fico imaginando, mais tóxico que o busulfano. Gente do céu, o busulfano, olha, ele deixa um monte de sequela. A minha pele queimou. Eu tenho teste de pele até hoje, porque ela ficou super sensível. Às vezes tem algum lugar no meu corpo que eu sinto o ar em volta, assim, ó. E é muito incômodo. E obviamente a mucosite que acabou com o meu paladar e machucou todo o meu sistema gastrointestinal. Assim, eu fico imaginando uma coisa mais tóxica que o busulfano e, pelo amor de Deus, deve ser muito terrível. Mas, assim, ainda que ele seja terrível dessa forma, ainda assim é melhor que a alternativa, que é morrer. Então, vamos lá. Eu estava lendo uma reportagem que diz que não é a primeira vez que existe o risco de desabastecimento de um medicamento oncológico. Você sabia disso? Porque eu não sabia. A gente não sabe porque isso não está acontecendo com a gente. Não afeta a gente diariamente. Então, às vezes você ouve uma notícia, mas você não consegue imaginar as implicações daquela notícia na vida da pessoa. Porque você não é a pessoa. E a gente está muito preocupado com as coisas que estão ao nosso redor. É normal. Mas uma coisa a se considerar é que a gente não sabe quando que tudo vai mudar. Hoje você não conhece ninguém que precisa de um transplante de medula óssea, você é uma pessoa que não precisa de transplante de medula óssea, mas isso é hoje. As coisas mudam assim, ó, sem você perceber. Eu tava de boa na vida, na segunda-feira, achando péssimo que meu despertador tinha tocado para eu ir trabalhar, correndo com a faculdade, trabalho, prova. Vida normal, né? Vida que segue. Trabalho, faculdade. E aí, no sábado, eu estava internada na UTI com um possível diagnóstico de leucemia que foi confirmado uma semana depois. Rapidão assim, ó. E o hematologista Nelson Hammerschlag, provavelmente falei errado, presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, alerta para o fato de que esse drama que acontece hoje na hematologia pode facilmente se repetir em outras áreas médicas. É mais ou menos como abrir um precedente, tá? Decisão judicial. Já aconteceu com fulano, então pode acontecer com João, Maria, entendeu? O primeiro erro já foi que o aviso de descontinuidade veio com menos de um ano de antecedência. Teve um artigo que disse que pegou o Ministério da Saúde de calças curtas, porque não houve tempo suficiente de procurar saídas que fossem seguras e eficazes para os pacientes. Esse médico falou que, se essa descontinuação for bem sucedida, outros medicamentos podem seguir o mesmo caminho. E ele citou, por exemplo, o Melphalano. Eu nunca ouvi falar, mas também é um medicamento quimioterápico. Uma coisa muito importante que o Dr. Nelson Blababá disse é que no transplante de crianças não importa
qual seja a doença que leva à necessidade do transplante. O busulfano é necessário. Isso mesmo. Não tem transplante para todas as crianças que estão na fila de espera se não tiver busulfano. Então tem, como eu já disse lá no começo, diversos órgãos e pessoas que estão se mobilizando, menos o Ministério da Saúde. E aí, o hematologista levantou uma questão que meu cunhado tinha levantado aqui, assim, do nada. Preço e lucro. Isso mesmo. Pensa bem, o laboratório vende um medicamento que é comprado pelo governo e que não está estocado por falta de vendas, porque em 2019 foram realizados 3.805 transplantes de adulto e 534 transplantes pediátricos. Então não é como se eles não estivessem vendendo o produto, mas existe uma coisa que diz que medicamentos antigos como o busulfano são considerados baratos para o governo, né? Não para a gente, mas são considerados baratos. E essa descontinuação pode ser somente uma arma para introduzir um remédio novo que custe muito mais caro. O médico, ele explicou os valores mais ou menos assim, ele disse que pode substituir um medicamento de R$60 por um de R$60.000. Quem que é esse governo que vai pagar R$60.000? Eu não sei se é a dose, mas vamos considerar a dose. R$60.000, todas as doses de todos esses transplantes, 3.805 mais 534, não fiz a conta, não sei fazer de cabeça, mas faz aí na sua calculadora para ver quanto que dá. Eu não conheço esse governo, porque não tem nem a AS infantil numa policlínica, nem no posto de saúde da família, que dirá um remédio que custa R$60.000. Foi uma briga para eu conseguir um de 2.500, eu tenho que buscar lá no Paraná, imagina. Então, pode parecer que não é com você, mas é. Pode parecer que essa petição, essas assinaturas não tem nenhum fundamento legal, não tem motivo de existir, porque não tem como obrigar a fabricação. Mas, assim, cada um de nós é somente uma gotinha. E para que isso cause impacto, a gente precisa criar um terremoto, um tsunami. Então a gente precisa do máximo de assinaturas possível. É rapidinho, não demora nem 2 minutos e você assina lá. Não esquece, o link está na descrição. Eu vou deixar outros links também com artigos e reportagens que eu tiver encontrado, se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto. E aí você curte esse vídeo, compartilha esse vídeo para a gente conseguir mais assinaturas. Se você não quiser compartilhar o meu vídeo, não tem problema. Compartilha o link de assinatura, porque isso é o mais importante. Porque estamos na espera de uma solução. Mas tem pessoas que não têm tempo para esperar. Aproveita que você já está aqui, curte o canal, se inscreve no canal e ativa as notificações. É isso.